Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Nós estamos percorrendo o nosso itinerário de reflexão sobre o livro dos Provérbios. E nesta obra maravilhosa pela qual Deus tem muito nos falado, nós nos encontramos no prólogo, o qual corresponde aos 9 primeiros capítulos. E dentro do prólogo, nós estamos na seção que pode muito bem ser intitulada Assistência ao Próximo. Cuidado para com o próximo. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 3, versículo 31 e meditar sobre ele. Assim diz a palavra de Deus: Não invejes o homem de violência, nem escolhas nenhuma de suas estradas. A palavra de Deus está nos dando uma ordem muito precisa e direta para nós. Não invejar, não cultivar este sentimento em relação ao homem de violência, ao homem violento. Inveja aqui no sentido de tentar imitá-lo, de tentar fazer com que a nossa vida possa ser semelhante, adotar práticas. Inclusive, a palavra de Deus reforça não só não invejar, mas não escolher nenhuma de suas estradas. Estas palavras ressoam como uma trombeta de Deus nos tempos atuais em que tantas pessoas são seduzidas exatamente pela aparência do poder, pela força bruta, pela astúcia mundana, pela arrogância e pela mentira. O quanto essas realidades hoje estão sendo exaltadas, quantas pessoas tentam imitar, invejar o homem de violência. O homem de violência, violência esta que é traduzida nestas expressões aqui elencadas: a aparência do poder, a força bruta, a astúcia mundana, a arrogância e a mentira. Quanto hoje é exaltado. Quantas pessoas hoje, por exemplo, olham para uma pessoa que sabe mentir, que sabe ludibriar, que sabe enganar os demais, uma pessoa que, como nós dizemos no popular, consegue passar a perna em todo mundo, em tudo e em todos. E quantas vezes as pessoas olham, você, eu, somos tentados a olhar, mas como fulano é inteligente, como fulano é esperto, como fulano é sábio. E de um certo modo até somos tentados a querer imitar essa esperteza. Quantas vezes uma pessoa arrogante que consegue as coisas que quer através da arrogância, as coisas que quer, do jeito que quer, como quer, através da arrogância, da soberba, humilhando os demais, às vezes até postando essa arrogância, postando, colocando nas redes sociais, e isto é exaltado, isto é louvado. Muitas pessoas seguem, muitas pessoas inclusive fazem comentário de forma a apreciar esse tipo de atitude. Na atualidade, nós estamos vivendo esta inversão de valores e a palavra de Deus vem dizer para nós: não invejes, não queira imitar, não queiras imitar este tipo de pessoa, este tipo de atitude, porque este é o tipo de atitude que leva à ruína. Mais cedo ou mais tarde, essas atitudes vêm cobrar o seu preço. Mais cedo ou mais tarde, não só as atitudes, mas as pessoas que as praticam têm isto como um modo de ser. Este modo de ser
vem cobrar o seu preço. A palavra de Deus, portanto, é clara e direta e está dizendo para nós não invejarmos o homem de violência. O Senhor nosso Deus nos alerta: não te deixes seduzir. A força que parece vencer neste mundo é, na verdade, fragilidade disfarçada. E o caminho dos violentos, embora largo e atraente, conduz à ruína da alma. Isso parece força, isso parece poder, isso mexe com as nossas emoções. Quantas pessoas são seduzidas, mas no final das contas, isso não passa de fraqueza. Isso não passa muitas vezes até de uma tentativa de esconder a fraqueza, qual seja esta fraqueza, a insegurança, uma baixa autoestima, que faz com que a pessoa pense, ou às vezes nem faz de forma pensada, refletida, inconscientemente, a pessoa para se defender e para mostrar grandeza, para mostrar que está no controle, se vê exatamente na necessidade de demonstrar o quanto é forte, através da arrogância, através da força bruta, através da capacidade de mentir, de convencer os outros através da sua mente. Isso é fraqueza. No final das contas, essas pessoas não passam de pobres infelizes, de pessoas que não possuem nem mesmo a si mesmas, pessoas que se perderam ao longo do caminho, que têm se perdido ao longo da vida. Estas não são pessoas que nós devemos imitar, ao contrário, são pessoas pelas quais nós precisamos rezar, nós devemos rezar, nós precisamos pedir a Deus que possa salvá-las, que possa fazer com que elas encontrem o Senhor, que possa fazer com que elas possam encontrar o verdadeiro caminho do bem, o caminho da felicidade e da satisfação, que está exatamente em viver humildemente, de forma despojada, de forma disponível à vontade de Deus. É aqui que se encontra a verdadeira felicidade. O Papa Bento XVI, de feliz memória, em sua mensagem para o Dia Mundial da Paz de 2012, ele nos exortou. Assim disse Bento XVI nesta mensagem: a paz não é um sonho, nem uma utopia, mas pode ser e deve ser construída por aqueles que renunciam ao caminho da violência e escolhem a força humilde da verdade e do amor. Não só optar por se desviar, não seguir o caminho da violência, não seguir o caminho do homem de violência, o homem violento, para utilizar a linguagem dos provérbios, mas escolher a força humilde, a verdadeira força, a força humilde da verdade e do amor. A verdade sempre libertará, porque a verdade nos faz sempre enxergar as coisas e a situação como ela realmente é, como elas realmente são. A verdade sempre nos aproxima de Deus, porque a verdade é o próprio Deus. Jesus é a verdade que nos liberta, é a verdade que nos conduz à paz. Por mais que a verdade cause alguma inquietação, por mais que a verdade muitas vezes nos leve a situações embaraçosas, mas a verdade sempre nos faz vencedores, sempre. Dizer a verdade, falar a verdade, apresentar a verdade, doa a quem doer. Não que seja a nossa intenção, nunca deve ser a nossa intenção. Vou falar a verdade para doer. Quando nós falamos isso, dizer a verdade doa a quem doer, independentemente da consequência, se a consequência será agradável ou não. Mas não que devamos dizer a verdade de forma intencional a desagradar, de forma intencional a gerar a dor, a fazer doer. Sempre como intenção
falar a verdade por aquilo que a verdade exige. O que é que a verdade exige e traz como consequência a libertação? Então, falar a verdade para libertar. Falar, esta deve ser a nossa intenção. Trazer a verdade para libertar. Falar a verdade para que a pessoa possa encontrar-se, encontrar a Deus e, encontrando a Deus, viver a verdadeira liberdade dos filhos de Deus. E escolher a força humilde do amor. O amor que é mais forte que a morte, como diz também o próprio Salomão no livro do Cântico dos Cânticos. O livro que é um dos livros que é atribuído também à autoria de Salomão, assim como o livro dos Provérbios. O amor é mais forte que a morte, porque o amor não se esgota. O amor não finaliza nem mesmo com a morte. O amor vai além. Pois bem, essa é a força que deve vencer o mundo, a força do amor. A força que conquista não através da violência, a força que convence através do exemplo, a força que convence através dos gestos de autodoação e de entrega, a força do amor. Esta é a verdadeira força do amor. Portanto, não invejar o homem de violência. A palavra de Deus fala, inclusive, no Salmo 36, 37. Salmo 36, 37 diz assim: Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade. Aqui nós ouvimos um eco dessas palavras do livro dos Provérbios que nós acabamos de ouvir. Talvez até o próprio Salomão esteja recordando o ensinamento do seu pai Davi, porque esse Salmo 36, 37 é atribuído a Davi. Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos e como a erva verde murcharão. O mal não prospera. Não nos esqueçamos disso. O mal não prospera. O mal não segue adiante. O mal se acaba e se destrói por si só. E Davi aconselha: espera no Senhor e faze o bem. Habitarás a terra em plena segurança. Esses são os versículos do 1º ao 3º do Salmo 36, 37. Não invejar o mal, não se irritar, não se inquietar com o homem mau. Mas que forma que nós devemos responder a isto? Fazer o bem, esperar no Senhor, porque o Senhor responde favoravelmente, responde com seu amor, responde com sua graça a quem faz o bem. Mas as palavras que nós lemos deste livro dos Provérbios, este versículo 31 do capítulo 3 diz: nem escolhas nenhuma de suas estradas. Não só não invejar, não só não imitar o mal, mas também não escolher nenhuma das suas estradas. Não basta rejeitar a violência visível. Devemos rejeitar também os pequenos caminhos de dureza que se escondem em nossas atitudes. São essas as estradas do homem de violência. Estradas essas as quais devemos rejeitar e não escolher. Quais são esses pequenos caminhos de dureza que se escondem em nossas atitudes? A agressividade no falar, a dureza nos julgamentos, a impaciência com os irmãos, a vingança disfarçada de justiça, o prazer mórbido em ver o outro cair. Esses são os pequenos caminhos de dureza, as estradas às quais nós não devemos percorrer. A agressividade no falar, nós devemos ponderar e evitar essa linguagem agressiva, esse modo de falar que parece que está constantemente irritado, chamando os outros para a briga. Nós devemos buscar a mansidão, a tranquilidade, a paz, a paciência no nosso falar. Que o nosso falar, o nosso modo de falar por si só, já seja algo que fale de Deus, já indique que somos homens e mulheres do Senhor, homens e mulheres de paz. A dureza no julgamento, não só o modo de falar, mas também os nossos pensamentos maledicentes. Nós devemos pedir ao Senhor que
tire de nós esses pensamentos, que os nossos pensamentos possam ser pensamentos que olham para pensamentos voltados para os irmãos, não a ver neles o mal, mas a enxergar neles a bondade do Senhor, a enxergar neles a realidade de que são filhos de Deus, a impaciência com os irmãos. Quantas vezes nós somos impacientes? Nós somos impacientes, inclusive, no que diz respeito àquilo que nós julgamos como falhas dos irmãos. A vingança disfarçada de justiça. Oh, quantas vezes nós queremos isso, nos vingar e ainda dizemos que estamos fazendo justiça. E o prazer mórbido em ver o outro cair. Vibrar, alegrar-se com a queda do outro, em ver o outro se dar mal. Evitar essas estradas. Querer exatamente que o outro se dê bem, alegrar-se com o bem do outro, vibrar com o bem do outro, vibrar com o retorno do outro a Deus, a volta do outro a Deus, a conversão do próximo. Não só vibrar, mas ser também um instrumento de Deus para isso, proporcionar a conversão do próximo, à medida em que você está buscando a sua própria conversão. Esse é o caminho que nós devemos trilhar, o caminho de Deus, e não o caminho do homem de Deus. Que o Senhor nos conceda a sua paz, que o Senhor nos conceda a sua justiça e a sua bondade, para que nós possamos imitar o Senhor, nunca jamais invejar o homem de violência, mas querer ser santos como o Senhor é santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fique na paz do Senhor.